Deus abençoe todos vocês. Queridos, é uma honra para nós estarmos mais uma vez aqui nessa linda igreja. Tenho certeza que Deus sempre prepara algo especial para nós. Eu acredito que nós vamos ter aí alguns momentos onde Deus certamente vai nos elevar. É interessante nós entendermos que Deus ele tem crescimento para nós. Crescimento, irmãos, é uma questão de fidelidade. Crescimento glorifica a Deus. Você não precisa ter medo de crescer. Fala assim comigo, eu não preciso ter medo de crescer. Porque Deus quer que você cresça, Deus quer que você seja uma pessoa frutífera. Ele quer, irmãos, que todo esse bairro se prostre diante dele. E Ele vai usar você para isso. O Senhor, Ele quer revolucionar mais ainda essa cidade de Curitiba. O Senhor, Ele quer transformar a nossa nação, mas Ele decidiu fazer isso por meio da sua igreja. Deus decidiu fazer isso por meio de nós. E nessa noite eu gostaria de compartilhar uma palavra sobre isso. Sobre tudo aquilo que o Senhor nos deu para que possamos crescer nele. Todas as ferramentas, tudo aquilo que Ele nos deu, para que possamos ser pessoas frutíferas, pessoas que cresçam, pessoas que glorificam por meio de frutos e frutos que permaneçam. A nossa única influência na eternidade, irmãos, é aquilo que nós fazemos agora como igreja. Então abra o teu coração, abra o teu entendimento, porque Deus vai falar com você nesta noite. Por favor, irmãos, abra sua Bíblia em João capítulo 15, Evangelho segundo João capítulo 15, vamos ler só um versículo. João capítulo 15, versículo 5. Abra o teu coração, abra a tua mente, Deus tem algo muito, muito especial para vocês. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Diz assim: Eu sou, Jesus está dizendo, eu sou a videira, vós os ramos. Quem está em mim e eu nele, está falando de uma conexão, está falando de um relacionamento, tá? Relacionamento é um trabalho conjunto. É Deus e o homem trabalhando juntos por um relacionamento. Amém? Permanecer em mim e eu nele, esse dá muitos frutos. Porque sem mim, nada. Como é que é nada no grego? Nada. Sem mim, nada podeis fazer. Vamos orar? Senhor, bendito seja o teu nome. Nós te honramos essa noite e glorificamos a ti porque sabemos que tua palavra é viva e eficaz e ela produz em nós um poder transformador, Senhor. Que esse poder transformador possa gerar em nossa vida, em nosso coração, um despertamento para que possamos ser aquilo que o Senhor sempre sonhou. Para que possamos ser a igreja que o Senhor sempre planejou que sejamos, Pai. Então, fala-nos de uma forma especial, fala-nos com poder e autoridade. Nós nos rendemos diante da Tua majestade, nos rendemos diante do Teu senhorio e declaramos, Senhor, crescimento para a nossa vida, crescimento para o nosso ministério, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Meus irmãos, teve um pastor brasileiro, o nome dele era Paulo Solonca, ele já está na glória. Ele foi um escritor, ele escreveu vários livros na área do discipulado, mas ele teve uma experiência na África que me chamou muita atenção. Ele foi convidado por uma junta de missões a distribuir Bíblias lá na África. Mas quando ele chegou na África, ele pôde visitar alguns locais daquele continente onde um avivamento está lá e já dura mais de 30 anos. Avivamento onde pessoas estão
orando e buscando e se reúnem num culto como esse, e essas pessoas ficam 8 horas, 10 horas cultuando ao Senhor, famílias inteiras têm se rendido a Cristo, igrejas têm crescido de uma maneira extraordinária. E esse pastor começou a buscar o segredo desse avivamento. Como explicar? Ele começou a buscar, a visitar essas igrejas locais, a conversar com os líderes locais, e sua pergunta era a mesma: qual é o segredo? Como vocês explicam um avivamento tão duradouro? Como vocês explicam uma igreja crescer de uma forma tão especial? Como vocês explicam um grupo de pessoas que oram, que adoram 8 horas por dia, 6 horas por dia, 10 horas por dia? Qual o segredo disso tudo? Aí, meus irmãos, um dos pastores das maiores igrejas, que dirige esse culto aí de mais de 6 horas, olhou para ele e disse: você quer saber o segredo? Pergunta para o teu irmão: você quer saber o segredo? Escute, qual foi o segredo? Ele disse: pegue um giz, ou uma pedra, que possa produzir riscos, né? Faça um círculo no chão. E aí você entra dentro desse círculo. E você só sai desse círculo quando você se acertar com Deus. Esse é o segredo. Meus irmãos, que coisa tremenda. Que segredo extraordinário. O que ele estava dizendo ali, irmãos? Ele estava falando que um segredo de um grande avivamento, o segredo do crescimento da igreja, o segredo de uma multiplicação, o segredo de viver aquilo que Deus quer que vivamos, está baseado num relacionamento profundo com Ele. Ah, meus irmãos, isso significa que cada um de nós temos a oportunidade de fazer aquilo que Deus quer que façamos e de ser aquilo que Deus quer que sejamos, desde que nós possamos nos acertar com Cristo, desde que nós possamos nos conectar à videira, desde que nós possamos entender o poder do relacionamento com Deus, o poder do relacionamento com Cristo. Meus irmãos, nós precisamos entender que o maior beneficiado desse relacionamento somos nós. Nós precisamos compreender que o resultado dessa conexão é o crescimento que nós tanto sonhamos. O resultado de estar conectado com Cristo é viver aquilo que Deus sempre planejou para a sua igreja. Muitos de nós somos apenas sombras. Estamos vivendo somente sombras daquilo que Cristo planejou para a sua igreja. Muitos de nós temos vivido de forma superficial. Há séculos atrás, o pastor inglês chamado Charles Spurgeon, que pastoreou a maior igreja do mundo na época, a igreja metropolitana em Londres, era 20 mil pessoas se reuniam diariamente para assisti-los. Escute, segundo ele falou naquela época que alguns cristãos navegam em águas espirituais tão baixas que a quilha dos seus barcos rastejam no fundo das águas, ao invés de serem conduzidos por uma maré cheia. Há séculos atrás ele já identificou que havia uma necessidade de andarmos numa maré cheia com o Espírito Santo de Deus. É importante nós entendermos o que é estar conectado com Cristo, entender aquilo que Ele nos deu, para que possamos ser aquilo que Ele sempre desejou. João capítulo 20, versículo 21. Deixa eu apresentar para vocês rapidamente algumas armas que Deus nos deu para sermos aquilo que Ele planejou que fôssemos. Em João capítulo 20, versículo 21, os seus discípulos estavam com portas e janelas fechadas, estavam com medo porque Jesus tinha acabado de ser enterrado, crucificado, posto no sepulcro. E aí, meus irmãos, eles estavam lá assustados, com medo. De repente, Jesus aparece naquele ambiente, naquela sala. As portas e as janelas estavam fechadas.
De repente Jesus aparece lá no meio, diz: paz seja convosco, não há o que temer, não se preocupe. E aí, queridos, Jesus liberou uma autoridade naquele momento aos discípulos, à igreja que somos nós, uma autoridade extraordinária. O que Jesus disse? Assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. O que isso significa, irmãos? Isso significa que o Senhor nos confiou uma joia. Isso significa que Jesus confiou a nós a maior de todas as missões. Significa que Jesus confiou à sua igreja a maior de todas as responsabilidades. Jesus confiou a nós, igreja, eu e você, a responsabilidade de sermos continuadores de suas obras. Meu irmão, isso é um motivo de dar glória a Deus. Porque continuar as obras de Jesus Cristo, meu irmão, nós estamos aqui hoje porque os discípulos compreenderam aquele chamado e continuaram aquilo que Cristo começou. É importante nós entendermos, irmãos, que nós fazemos parte de um grande time. Jesus, ele viu dar ao homem a oportunidade de ser salvo por intermédio da sua graça, mas o mundo só vai saber que Cristo lhes deu esse direito por meio de nós, por meio da igreja. Meu irmão, ser continuador das obras de Jesus Cristo é uma missão maior do que a nossa própria vida. É aquilo, queridos, quando nós cumprimos essa missão, nós vamos entender que a nossa única influência na eternidade vai depender de responder esse chamado, de atender essa missão. Nós somos continuadores das obras de Jesus. Nós precisamos assimilar essa informação e entender, meus irmãos, que a autoridade que está sobre nós, a autoridade deste envio é poderoso. A autoridade deste envio, deste comissionamento, dessa oportunidade de continuar as obras de Jesus Cristo, meu irmão, isso é um privilégio para nós. Ministério não é um peso, ministério não é uma oportunidade de final de semana, não é uma ocupação de final de semana. Ministério é uma oportunidade que Cristo confiou a nós. É uma oportunidade de chegar ao céu. Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios capítulo 5, que todos nós, sem exceção, chegaremos diante do trono de Deus e responderemos por todas as nossas obras. Paulo é bem específico, pelas obras boas e pelas obras más. Agora escute, irmãos, Deus nos deu uma oportunidade de continuar as suas obras, de levar adiante aquilo que Ele começou na cruz do Calvário, de completar as suas aflições. Agora, queridos, se quisermos ser pessoas frutíferas, este processo de frutificação começa na compreensão de que nós não somos mais um no meio de uma multidão, não somos mais um grupo de pessoas que se reúnem numa igreja local, em mais um domingo à noite. Nós somos um grupo de pessoas escolhidas por Deus, eleitas por Cristo, para continuarmos suas obras. Nós completaremos as aflições de Cristo fazendo a sua obra. Nós continuaremos aquilo que Cristo começou. Foi isso que Ele confiou a nós. Mas Ele olha para nós e sabe que nós somos frágeis, somos humanos, somos necessitados, carecemos da sua grandeza, carecemos da sua manifestação. É por isso que se nós não estivermos ligados na videira, é impossível ser frutífero. E aí o que aconteceu? No versículo 22 desse mesmo capítulo de João, capítulo 20, está escrito assim: e havendo dito isso, primeiro Jesus comissionou seus discípulos: assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. E aí, meus irmãos, versículo 22, e havendo dito isso, está escrito aí, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Queridos, Ele não somente nos comissiona,
Ele não somente nos envia, mas Ele também nos dá o poder para fazer. Porque sem Ele, sem esse poder, nada podemos fazer. Esse é o Espírito Santo de Deus. É esse Paracleto. Ele mesmo disse: convém que eu vá, porque se eu não for, o Pai não enviará o outro Consolador, um Paracleto, alguém como eu. Oh, meus irmãos, ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. É Ele que opera essa obra nos seres humanos. Ele vem sobre a igreja se tornou a igreja, quando o Espírito Santo veio. E aí a igreja se levantou, a igreja se ergueu, e o mundo passou a conhecer a Cristo. Essa capacitação não vem de você, essa capacitação vem do Espírito de Deus. Escute, irmãos, Êxodo capítulo 3, revela algo extraordinário. Deus havia levantado, o povo começou a clamar por libertação, pela opressão que eles estavam sofrendo. E aí Deus atendeu o clamor do seu povo. Amém ou não amém, irmãos? Deus atendeu o clamor do seu povo, levantando um líder, Moisés. Deus, em Êxodo capítulo 3, Deus começa a orientar ali Moisés sobre aquilo que ele deveria fazer. E aí, meus irmãos, Moisés diz assim para Deus: quem sou eu? Quem sou eu? Para ir até Faraó, para interceder pela libertação desse povo. Sabe qual foi a resposta de Deus, irmãos? Deus não olhou para Moisés e disse assim: Moisés, acredite no teu potencial. Não foi isso que ele disse. Moisés, acredite em si mesmo, Moisés. Foi isso que ele disse? Sabe o que Deus respondeu? Disse: Moisés, eu serei contigo. Queridos, é esse o segredo. Deus não liberou uma palavra que liberasse o potencial pessoal de Moisés. Muito pelo contrário. Deus confirmou que por causa dele, a liderança de Moisés seria bem-sucedida. E essa mesma palavra é para cada um de nós. Porque quando a gente tenta pela nossa própria força, pelo nosso próprio braço, quando a gente acredita em nós mesmos e em nosso próprio potencial, a tendência é falhar. Mas quando a gente está conectado à videira, porque está escrito: sem mim nada podeis fazer. Você pode ser uma pessoa de grande potencial, você pode ter uma grande formação acadêmica, você pode ser um cara muito inteligente, mas sem Cristo nada você pode fazer. Porque a obra não é sua, a obra é de Deus. Nós estamos falando de uma obra espiritual, nós estamos falando de uma obra sobrenatural, e para fazer uma obra sobrenatural, você precisa da ação sobrenatural. Somente as pessoas espirituais é que compreendem as coisas espirituais. É por isso que, depois que Jesus comissionou os seus discípulos, ele soprou sobre eles o Espírito Santo de Deus. Nunca Deus esteve tão próximo de nós como nos dias de hoje, por meio do seu Espírito. O Espírito Santo é a pessoa da Trindade mais próxima de nós, mas ao mesmo tempo a mais ignorada, talvez por estar tão próxima. E aí nós precisamos entender que Cristo não somente nos envia, mas Ele nos capacita, porque para realizar essa obra, precisa de poder do alto. Meus irmãos, nós precisamos de poder. Nós precisamos viver um evangelho de poder. A nossa vida tem que ser uma vida de poder. Os avivamentos têm que sair do livro de história, meus irmãos. Aquelas curas extraordinárias têm que sair daqueles contos missionários da época da janela 1040, da época da Europa comunista. Tem que sair de lá, e nós precisamos viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Escute, irmãos. Lucas capítulo 9, versículo 1. Olha o que Jesus faz para que possamos fazer a sua obra. A Bíblia diz que Jesus, tendo convocado os 12, aqueles 12 discípulos, que representam a igreja, nós somos fruto daqueles discípulos. Amém ou não amém?
Jesus reuniu seus discípulos e disse assim, na verdade o texto de Lucas capítulo 9 está escrito exatamente assim: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade. Agora olha só que legal, sobre todos os demônios. Agora vamos entender um pouco isso daqui. O que é poder? A palavra que Cristo usou ali nesse texto de Lucas 9, versículo 1, foi dunamis. A palavra descrita, a palavra que Cristo usou ali, foi dunamis. O que é o dunamis? A palavra dinamite veio dessa palavra, dunamis. É uma manifestação explosiva, que muda a situação, que muda cenários, que transforma vidas, que produz uma mudança radical. Quando esse dunamis, quando esse poder se revela, esse poder produz mudança. Foi esse poder que Cristo deu a nós. Foi esse poder que Cristo deu à sua igreja. Um poder capaz de promover mudanças. Meus irmãos, este poder não vem de nós. Esse poder vem daquele que nos enviou. O segredo não está em nós. O segredo está naquele que nos enviou. Amém ou não amém? Mas Cristo também usou uma palavra, autoridade. A palavra grega, a palavra que Jesus usou ali, foi exousia. Sabe o que significa essa palavra? Significa uma autoridade vinda do alto. Não é sua autoridade. Ela vem de Deus. Ela vem do alto. Ela vem de Cristo. É por isso, irmãos, que funciona. Porque ela não vem de você. Ela vem de Deus. E aí, Jesus fala assim, tereis poder e autoridade sobre todos os demônios. Todos. Fala comigo, todos. A palavra todos é todos. Sabe o que isso significa, irmãos? Significa que o diabo, ele só vai até onde você permitir que ele vá. O diabo ele só vai aonde você permitir que ele vá. E aí, queridos, o diabo ele quer gerar dúvida no teu coração. Eu não tenho poder, eu não tenho autoridade nem poder sobre Satanás. Satanás é forte. Criaram uma imagem, irmãos, de Satanás sendo aquele cara feio, grande, com asas, um tridente na mão, sentado lá no trono, no inferno, que domina todas as coisas. Meu irmão, a palavra de Deus diz que Cristo, o meu e o teu Cristo, ele veio desfazer as obras do diabo. E quando ele nos comissionou a continuar as suas obras, o que ele fez? Se somos continuadores das obras daquele que se revelou para desfazer as obras do diabo, o que somos nós? Um crente em Jesus, a igreja, eu e você, irmãos, nós estamos aqui para desfazer as obras do diabo. Nós estamos aqui, irmãos, para ordenar que Satanás tire sua pata imunda dessa cidade, das famílias, dos nossos jovens, das nossas escolas. Meu irmão, nós somos a igreja de Jesus. Mas aí se você diminuir, você fica lá no seu cantinho. Meu irmão, o diabo ele é oportunista. Ele não tem poder. A Bíblia diz que todo o poder foi dado a Jesus. O que é que ele tem? Ele tem influência. Ele conta com a nossa natureza pecaminosa. Ele conta com esse mundo pecaminoso. Ele tem a influência. E ele é oportunista. Ele utiliza da sua influência para movimentar as situações. Mas, meu irmão, se a gente não se posicionar como igreja, nós vamos continuar debaixo dessa influência maligna. Mas existe uma promessa, irmãos, que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. E aí, meu irmão, você tem opção. Ou você permanece como você está. Uma hora Deus vai fazer. Ou você se posiciona conforme aquilo que Deus te deu. Poder e autoridade sobre todos os demônios.
Se você entender isso, irmão, o diabo nunca mais vai te enganar. Ele nunca mais vai poder enganar, tocar na sua família. Meus irmãos. Quer outra promessa aqui de Deus? Outra ferramenta? João capítulo 14, versículo 12. Jesus disse assim aos seus discípulos, escute, aquele que crê, quantos crê? Aquele que crê, fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Ah, meu irmão, acho que você não entendeu, eu vou falar de novo, tá bom? Palavras de Cristo, não de André. Diz assim, aquele que crê, fará as obras que eu faço, e fará maiores do que estas. Aleluia! Meu irmão, é promessa, você tem que entender o que é promessa. Você tem que entender o que é aquilo que Cristo nos deu para fazer, aquilo que Cristo nos confiou para ser. Promessa de obras ainda maiores. Queridos, pessoas que captaram, pessoas que receberam essa promessa, fizeram e estão fazendo coisas extraordinárias. Cara, como explicar esses avivamentos que duram mais de 30 anos na África? Como explicar esse ministério do Reinhard Bonk, 72 milhões de pessoas sendo levadas aos pés de Cristo? Como explicar o ministério de homens como Billy Graham, que nós vimos conversando com o pastor Jefferson? Como explicar aqueles avivamentos de George Whitefield, Charles Finney, Moody? Foram pessoas que levaram milhões de pessoas a Cristo. Moody levou para Cristo 1 milhão de pessoas pessoalmente. Meus irmãos, sabe como que a gente vai explicar? Por meio da fé que eles tinham em Jesus. Quando você lê as biografias desses homens, você vai ver o quanto eles viviam aquilo que eles aprenderam da palavra. Irmãos, é uma coisa muito louca. Viver essa realidade é algo sobre-humano. Mas isso é a igreja. Deus, Ele age de forma sobrenatural no natural. Nós somos pessoas físicas, temos as nossas limitações, temos os nossos medos, temos os nossos receios, temos a nossa limitação, as nossas fragilidades. Mas é por isso, irmãos, que a obra não é nossa. A Bíblia não fala que a obra é da igreja. A Bíblia fala que a obra é de Deus. E a igreja, nós, somos cooperadores com Cristo. Somos continuadores da obra de Jesus Cristo. Temos o poder do Espírito Santo que nos capacita. Temos poder e autoridade sobre todos os demônios. Temos a promessa de obras ainda maiores. Paulo vai dizer lá em Romanos, não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus. Temos a palavra. É tudo o que precisamos para viver essa vida frutífera que próprio Cristo afirmou, que quem está em mim, esse dá muitos frutos. Oh, meus irmãos, nós precisamos sair um pouco dessa mentalidade imediatista, mentalidade humanista, e começar a entender aquilo que Deus tem para nós, a mentalidade de Cristo. Nós precisamos da mente de Cristo. Paulo usa esse termo aqui, a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Qual é a mente de Cristo, irmãos? A mente de Cristo é aquela que olha para o pecador com um olhar misericordioso. Aquele que olha com amor a vida das pessoas. Só que mais do que olhar com amor, esse amor impulsiona a fazer alguma coisa. Esse amor nos impulsiona a fazer aquilo que Cristo fez. Precisamos estar conectados a essa videira. Uma vida na videira é uma vida frutífera.
Uma vida na videira é uma vida que se multiplica. Uma vida na videira, irmãos, ela influencia cidades inteiras. Ela influencia a nação. Porque sem essa videira, nada podemos fazer. E aí, irmãos, está na hora de nós mudarmos a nossa forma de enxergar as coisas. Se a gente olhar para o ministério com os nossos olhos, a nossa tendência é parar no meio do caminho. Se nós olharmos o nosso ministério sobre a nossa perspectiva de vida, nós vamos permanecer no meio do caminho. Agora, se nós olharmos na perspectiva daquilo que Deus liberou sobre nós, meu irmão, você ainda não entendeu. Não é você que faz, a obra não é tua. A obra é de Deus e é Ele que faz. Quando você entender isso, irmãos, você vai ficar mais tranquilo. Porque você vai passar a entender que nós não nos limitamos a coisas naturais, mas nós avançamos naquilo que é sobrenatural. Nós passamos a viver uma outra perspectiva de vida. Nós passamos a viver essa promessa de obras ainda maiores. Nós passamos a viver essa autoridade e poder que foi dado a nós sobre todos os demônios. Todos. Nós passamos a vivenciar essa capacitação que vem do Espírito Santo. E nós passamos a ser uma igreja que Cristo sempre sonhou. Agora, irmãos, a videira é o segredo. Cristo é o segredo. E tudo que Ele faz por meio de nós, é a graça dEle que se revela em nós. É a graça dEle que se manifesta entre nós. Que nós possamos estar abertos para receber, para viver. Queridos, tudo isso que a Bíblia nos ensina, tudo aquilo que Cristo deixou para nós, para que nós possamos viver como igreja, para que nós possamos viver como aquele grupo de pessoas escolhidas, eleitas, para continuar as suas obras. Nós precisamos viver isso. Que os nossos corações estejam abertos. Que a nossa vida esteja aberta. Que a tua mente esteja aberta. Que os nossos corações sejam corações avivados. Clame por coração avivado. Clame pela mente de Cristo. Clame para que todas essas coisas que descritas nas Escrituras possam soltar aos teus olhos, possa ser inserida no teu coração, e aí, meus irmãos, ninguém mais te segura. Tem um cântico do cantor cristão, batista, muito antigo, que diz assim: ninguém detém, é obra santa. Meus irmãos, nós vamos viver isso, quando compreendemos tudo aquilo que Deus deixou para nós. Ninguém vai te deter, a obra é santa. Ninguém detém a igreja do Senhor, a obra é santa. Ninguém detém. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, que é Deus que os justifica? Oh, meus irmãos, vamos viver aquilo que Cristo quer que a gente viva. Vamos viver tudo aquilo que Ele proporcionou para nós. Tudo aquilo que Ele sonhou para nós. Não se limite, eu já tenho 3 células, já tenho 10 GCs. Meu irmão, Deus quer que você tenha muito mais. A parábola dos 10 talentos nos ensina algo muito, dos talentos, nos ensina algo muito interessante. Aquele que conseguiu multiplicar os seus talentos, foi chamado de quê? Alguém lembra? Servo bom e fiel. E aquele que não multiplicou? Foi chamado de inútil e infiel. O que isso significa, irmãos? Significa que multiplicação, crescimento, tem a ver com fidelidade. Quem é fiel, multiplica. Quem é fiel, cresce.
Se Cristo nos deu todas essas armas para crescermos, para multiplicarmos, e ainda assim não fizermos, somos infiéis. E não é isso que Deus tem para nós. Deus quer usar você como nunca antes. Fica de pé, deixa eu orar com você. Irmãos, eu me empolguei tanto que eu perdi a voz. Mas é porque eu fico empolgado quando eu lembro de tudo aquilo que Cristo deixou para nós. Eu fico empolgado quando eu lembro, quando eu olho que Cristo deixou para nós, irmãos, ferramentas poderosas. Cristo deixou para nós instrumentos, meios poderosos para fazermos muito mais do que aquilo que temos feito até agora. Eu me alegro, irmãos, porque Ele não somente nos envia, mas Ele nos dá poder, nos dá ferramenta, nos faz promessa. Se não fazemos, a culpa não é dele, é nossa. Essa mesma palavra nos ensina que quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. Vamos despertar as nossas vidas para isso. Fecha os teus olhos. Começa a pedir para Deus. Peça, Senhor, tudo aquilo que o Senhor prometeu. Tudo aquilo que o Senhor deu. Tudo que o Senhor deu para a igreja. Esse comissionamento de continuar as suas obras. Essa capacitação que vem do Espírito. Esse poder, essa autoridade sobre todos os demônios. Senhor, aviva isso dentro de mim. Peça, irmãos. Você que fala em línguas, fala em línguas. Peça. Senhor, essa promessa de obras ainda maiores. Aviva isso dentro de mim. Quero ser uma igreja poderosa, Senhor. Eu sei que o Senhor tem feito muito no nosso meio, mas eu quero mais. Senhor, eu sei que o Senhor tem mais. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Isso, irmãos, pode pedir. Aviva isso, Senhor. Aviva isso em nosso coração. Aviva isso, Senhor, em nossa jornada de vida. Aviva, Senhor, isso, Pai, em nosso ministério, Senhor, nós queremos muito mais, Pai, nós nos conectamos a Ti, nos conectamos à videira verdadeira, meu Pai, nós nos conectamos àquele que tem um poder para fazer, Senhor, infinitamente mais. Oh Jesus, eleva o nosso nível hoje. Eleva o nosso nível hoje. Não há muralhas, não há barreiras no nosso GC. Não há barreiras na nossa célula, Senhor. Não há barreiras. Vizinhos não são barreiras. Dinheiro não são barreiras. A falta de dinheiro não é barreira. Às vezes, Senhor, a barreira é a nossa mentalidade. É falta de compreensão daquilo que o Senhor nos deu. Senhor, aviva essas verdades dentro de nós. Aviva, Senhor, essa verdade. Todas essas verdades em nós. Aviva, Senhor. Continua pedindo. Continua buscando.